Começamos mais um Papo Reto com Lorena. Hoje a gente está aqui com a Deise Simão, gestora de RH, gestora de pessoas especializada em contratar de forma assertiva uma equipe, acho que formar uma equipe mais saudável para um condomínio, seria isso? Exatamente. Como consultora de pessoas, Consultora de pessoas. Olha que nome bonito, consultora de pessoas, exatamente. Em todos os ambientes que a gente passa, a gente tem pessoas. E essas pessoas, elas precisam ser lideradas, elas precisam ser geridas. Imagine isso num ambiente condominial, né? Isso. Com moradores, com prestadores, fornecedores e colaboradores. É muita gente, né? Exatamente. Então, o tema de hoje vai ser como o RH pode transformar a administração dos condomínios. E aí, vamos lá, vamos começar? Vamos embora, que o papo é longo, viu? Eu acho que vai ser... Esse programa, acho que nunca teve aqui esse tema. E a gente nunca pensou que como é importante, né? Como a gente fala tanto de jurídico, a gente fala tanto de piscina, a gente fala de tudo, mas assim, a gente não pensa naquela, né, na preparação da contratação da equipe que vai estar ali atendendo os condôminos, os prestadores, né, da importância que é, né? Exatamente. A gente fazer um filtro. Exatamente. Né? E olha, eu vou dizer para você, ele deveria ser a prioridade, porque o síndico, quando assume, ele assume um time de pessoas para tocar com ele. Sim. Aquele condomínio, as operações, né? Sim. Ele lida com tantos porteiros, zeladores, serviços gerais, e todo esse universo, se não bem gerenciado, você pode causar um problema para o seu condomínio, né? Tá, então vamos lá, falar em problema. Qual seria o maior erro que um gestor, vamos falar do síndico, da administradora, da terceirizada, né? Porque tem administradoras que não fornece essa mão de obra, mas tem umas que fornece e tem uma que o síndico contrata terceirizado. E tem também a administração própria, né? Que o síndico mesmo contrata. Qual seria o maior erro, né, que o síndico hoje comete e como ele poderia resolver essa situação? Tá. Olha, eu acredito que a essência está em definir qual perfil adequado para formar um time de colaboradores para esse condomínio, tá? Por mais que ele terceirize a mão de obra, ele deve ser o decisor de quem entra e quem permanece. Entendi. Com valores alinhados àquela política, àquela Sim, cultura, ao perfil do condomínio, porque os moradores, se você circula em diversos condomínios, você sente, né? Sim. Tem perfis mais sêniores, né, de moradores, tem perfis de prédios mais jovens. Hoje a gente tem esses de temporada. De temporada, exatamente. O público, ele vai definir qual o perfil dos colaboradores que devem fazer parte desse quadro, né? Tá, você acha que um síndico deveria ter conhecimentos também em RH? Porque hoje o síndico precisa saber de tudo, né? O síndico tem que ser psicólogo, tem que entender um pouco de jurídico, um pouco de engenharia, um pouco de química, né? E você acha que o síndico precisa ter um mínimo de conhecimento dessa área ou não precisa, com isso ele não precisa se preocupar? Olha, eu acredito que em todos os papéis que a gente assume na nossa vida, a gente precisa estar preparado, tá? E quando a gente lida com pessoas, a gente tem que ter o mínimo de conhecimento, por mais que eu tenha um aparato ali de terceirizadores que vão, consultor de RH, por exemplo, um jurídico trabalhista, uma contabilidade, uma segurança do trabalho, que vão me dar apoio a essa gestão de pessoas, eu preciso entender em que momento eu posso contratar, em que momento eu posso demitir, eu preciso de fato saber o que é uma advertência para conduzir comportamentos que não são adequados dentro de um condomínio, e ter essa formação, ela é essencial para qualquer síndico, seja profissional, um síndico morador, né, que está atuando ali porque foi colocado para a gestão daquele condomínio. E se ele não tiver preparo, ele pode sim trazer um período de gestão em que você tem uma rotatividade muito alta, né, dos prestadores ali que você contrata, os seus colaboradores, você não consegue reter pessoas, ou que cada um está fazendo do seu jeito, as regras não conseguem ser aplicadas porque não tem ali um condutor. E eu vou além, tá? Eu falo muito de cultura, né? Cultura que são estabelecidas, elas são mais fortes quando elas são cobradas. E às vezes o síndico, por não ter conhecimento, ele prefere se abster, né? Como é que eu vou chamar a atenção de um colaborador se eu não sei como conduzir uma conversa, sem resolver conflitos, eu não sei que medida eu poderia tomar? E ter esse nível de conhecimento é importante para você ser mais assertivo na condução de pessoas, né? Tá, não tá aqui na pergunta, mas eu já comecei a entender mais. Quando não? Quando e como o síndico deve dar uma advertência no funcionário? Olha só, eu acredito que o essencial, primeiro, vamos dizer, o síndico está começando hoje ou já está há muitos anos, verifique se tem algum regulamento interno das condutas permitidas e não permitidas pelos seus colaboradores, né? Pelos colaboradores que fazem parte ali da operação do condomínio. Garanta que todos tenham ciência. Eu não posso cobrar de quem não sabe. É aquela história, né? Quanto mais conhecimento eu dou, mais eu posso cobrar. Mas se eu não dou conhecimento, eu não posso adverti-lo, tá? Então,
primeiro a responsabilidade está com o síndico. Ele deixe todos cientes, peguem, de fato, um momento de treinamento individualmente, colete assinaturas de ciência do uso do celular, por exemplo, sobre o uso do fardamento, registro de ponto, todas as obrigações que dentro desse condomínio vivo devem ser respeitadas, né, suas políticas internas. A clareza desse documento vai dizer para você que a partir de agora, condutas contrárias podem ser pontuadas. Uma advertência verbal você pode dar para um colaborador quando é a primeira vez, quando é um motivo mais leve, a gente avalia a conduta do colaborador, ele não é recorrente condutas contrárias, mas eu preciso adverti-lo. Então, advertência verbal, faço um registro numa ata de reunião e uma conversa não para punir, tá? Eu sempre digo que nenhuma medida disciplinar, advertência verbal, escrita ou até suspensão é punição. Punição é justa causa, Sim. né? É de fato uma conversa que deve ser conduzida para mudar o comportamento, né? Uma advertência por escrito, você também verifica sempre com o seu jurídico, né? A gente na Conselhos tem um apoio jurídico, inclusive, para conduzir os comportamentos. Uma advertência por escrito você pode dar para um colaborador que tem uma gravidade maior, aí você deixa lá, mas também resiste. Já a suspensão, ela é uma sequência de advertências escritas, registradas, para uma suspensão ser dada. Tá? Lógico, tem condutas, imagina um colaborador chegar alcoolizado numa segunda-feira para trabalhar. Sim, o que acontece muito em condomínio, né? Exatamente. Então, condutas que são totalmente intoleradas, você já pode ir direto para uma suspensão. E tem outras, inclusive, apresentar atestado falso, pessoal. Sim, É justa causa. Muito. Né? A gente tem visto muito, assim, até inclusive com CIDs, né? De diferentes do que Exatamente. ele fala que tem. Totalmente né? diferentes. E mesmo que não venha o CID, às vezes vem de uma UPA, né? Uma unidade de atendimento que não é correspondente ao médico que atende, ou dia da semana. Então tem até como validar. Síndico, né? Ainda tem que validar isso. É bem complicado. É bem complicado, mas imagine que se você é passivo a essas situações, os outros colaboradores vão interpretar que eu também posso. Sim. E os bons colaboradores, os bons talentos, vai dizer aqui eu não fico porque eu não vou ser reconhecido, já que todo mundo aqui é tratado na mesma medida, né? Tá. Entendeu? Aí deixa eu te perguntar, aí esse caso, e se os funcionários do condomínio forem de uma empresa terceirizada, o síndico, ele também se responsabiliza porque ele tá dentro do condomínio dele, então ele tem que ter uma gestão também daquele pessoal, né? Exatamente. Ele toma as decisões e passa, a administradora que toma as decisões, como é que é nesse sentido? Assim, Olha, como que... Esse vídeo tem oferecimento da Conde Mais, administradora prêmio para o seu condomínio em Alagoas e Sergipe. Quem está no dia a dia é o síndico, né? E o colaborador, ele é doado, né? Porque a terceirização é isso, para um ambiente de trabalho diferente da organização que contrata ele. A decisão deve ser em ambos os lados. Exatamente. Até porque eu não posso estar punindo o colaborador que não está contratado no meu CNPJ, porque o condomínio é um CNPJ. Eu devo trazer isso para a terceirizadora para que ela possa tomar junto comigo uma decisão. Certo. Seja estar junto com ela para uma aplicação de uma medida disciplinar ou, de fato, devolver esse colaborador para que ele seja tomadas medidas lá na sua terceirizadora, tá? Entendi. O síndico que tem esse apoio, ele tem que utilizar, mas ele não pode só cobrar que a terceirizadora tome atitude se a terceirizadora também não tem consciência. Agora, no dia a dia da gestão terceirizada, a relação ser tão próxima com o síndico, as conversas devem ser transparentes, sabe? Se é o porteiro, ele não está contratado CNPJ, ele está ali doado para... Você tem uma relação tão grande, né, com o porteiro ali, mesmo que seja terceirizado, é diário, ele tem relação com os condôminos, com os moradores, com os prestadores. O respeito e a transparência pode evitar a aplicação de medidas disciplinares, né? Sim. Isso é fundamental. Tem uma pergunta bem legal aqui. Como um bom processo de recrutamento e seleção pode impactar diretamente a segurança e a qualidade dos serviços dentro do condomínio? A recrutamento é a porta de entrada, né? É quem você permite entrar na sua casa. E a gente não tem essa visão, né? Exatamente. A gente geralmente a gente contrata tão no desespero, porque a gente tem tanta, né? A pressa, né? Não sei no segmento de vocês, mas no da gente, pra gente contratar, a gente não encontra muita gente para trabalhar à disposição, ainda mais para trabalhar de carteira assinada. Né? A gente tem essa dificuldade, porque a gente tem tantos auxílios do governo, então para contratar é complicado. É difícil. E aí a gente acaba contratando só tem tu, vai tu mesmo e vem pra cá. E esse tu, vai tu mesmo, às vezes é uma indicação. Sim. Às vezes é marido de fulaninho, é primo, é irmão, tem aquela relação familiar. Toda. Vai contratando. Isso gera conflito, se não bem gerenciado. Aí também tem que estar, claro, nas regras de contratação ali, quem eu contrato e quem eu demito. Também é importante. Mas lá, se a atração é um desafio para reter, então você tem que fazer um recrutamento de seleção muito bem feito. Tá? Se você faz a gestão própria, processo que deve ser cumprido são etapas básicas: captação de currículo, avaliação do perfil,
tempo de trabalhos anteriores, pedido de referência, entrevista curricular, aplicação de testes, se for necessário. Existem inúmeros testes, né, na internet, até gratuitos, isso não onera o síndico ou o condomínio, né? Mas eles podem fazer parte de uma decisão, exatamente, teste DISC, comportamento de perfil, é gratuito, está na internet, você pode aplicar redação, você pode colocar teste de fit cultural, é só pesquisar na internet também. Tem muitas ferramentas, né? Legal. E se você não estiver encontrando online, pode ter certeza que a IA lhe ajuda a criar, tá? E esse processo, ele vai respeitando essas etapas, e precisa respeitar essas etapas. E a clareza na comunicação sobre a convivência que ele vai ter nesse ambiente de trabalho. Qual o horário, quais são os seus direitos, qual os recebimentos, as datas de recebimento, porque nesse momento de decisão, o síndico precisa entender que não é só ele que está decidindo pelo candidato. O candidato também está decidindo se aquele ambiente é interessante, né? E forçar uma contratação só pelo salário vai fazer com que você se arrependa depois. E, de novo, você vai estar prejudicando a rotatividade, que é um custo altíssimo. Muitos CNPJs de qualquer meio, e principalmente condomínio, eles têm um custo alto de turnover, porque eles não trabalham bem o recrutamento e seleção. O período de experiência, às vezes, nem vence, ele já está querendo tirar porque a pessoa não teve o perfil que mostrou no processo quando entregou o currículo. Com muita frequência. E isso daí, quanto você tira do caixa, né? Lá do condomínio, para pagar a rescisão, para pagar um ASO, que você tem o custo da contratação. Você paga ASO, você paga vale transporte, no primeiro dia, como você não fez de forma adequada, ele nem foi. Não dá nem para pedir reembolso, né? Então, você já tem um custo ali. E esses custos, eu sempre digo, recrutamento e seleção bem feito é redução de custo. Não é uma opção. É, de fato, gestão do dinheiro do condomínio. Tá? Eu acredito muito sobre essa decisão, mesmo que seja terceirizado. Leve esse perfil para a terceirizadora, diga quais são os requisitos para contratar, se é ensino médio, fundamental, serve. Então é legal o síndico estar bem atento Exatamente. E fazer parte da decisão final, né? E na sua visão, quais características comportamentais um síndico deve desenvolver para liderar equipes com eficiência? Você já entra na parte, ele já recrutou, já está com a equipe dela pronta, né? E aí, o que é que você acha? Como é que você Olha, se eu falar do síndico, as competências que o síndico deve desenvolver, eu não vou falar da parte técnica. Tá. Porque a técnica... O básico eu vou falar da parte comportamental. Liderar, né? Liderar é inspirar, tá? É inspirar, é gerar confiança, é criar relações transparentes, é se comunicar. Comunicação é uma das primeiras competências que eu digo que todos devem desenvolver. Mas comunicar é só falar, Daisy. Eu vou falar para você, né? Quando chega para mim, Deise, é só falar, não é. A comunicação é um dos maiores gargalos dentro dos condomínios. Se o outro lado não entender, você não tá adianta, falando sozinho. A gente tá falando até de comunicação não violenta, né? O que é comunicação não violenta? Tem que estudar, tem que saber. Como eu posso ter uma comunicação mais assertiva? Quais são os canais mais eficientes? E o síndico, ele só entra, né? Não, mas bota um aviso no mural, tá certo, todo mundo tá comunicado. Não manda num grupo do WhatsApp. Hoje eles têm aqueles grupos de WhatsApp que é só de informativo, e já garante, não, mas eu passei no WhatsApp. Tá lá. Tá lá. Então, eu acredito que o primeiro ponto de competência comportamental para o síndico desenvolver a comunicação, tá? Para também não ser uma passiva-agressiva, né? Mas eu falo baixo. Mas de tom agressivo, você pode estar falando até no ouvido da pessoa. Meigo, mas você tá... Exatamente. De fato, estudar sobre liderança, porque um síndico, ele é o espelho, né? É a referência para o morador, para o fornecedor, para o colaborador. É liderança. E que liderança eu posso inspirar, né? Se é uma liderança autoritária, se é uma liderança mais democrática, se é um perfil de liderança mais flexível. Isso vai depender da maturidade do seu time, né, no condomínio. Tem times que já estão há muito tempo, né, você pode ter uma liderança mais democrática, uma liderança mais aberta, mas tem líderes síndicos que vão precisar de ter mais pulso, e é verdade, lógico, com respeito, tá? Então, precisa estudar sobre liderança, tá? Inteligência emocional, que eu acredito que é até um dos temas aqui que a gente tem que falar. Gestão das emoções, ela é fundamental para todas as pessoas. A gente vê muitos assuntos muitos programas falando sobre inteligência emocional. Exatamente. E assim, a gente vê que realmente faz sentido. Faz sentido, porque é uma pessoa liderando outra pessoa, né? E se ele não tiver gestão das próprias emoções, ele pode passar do ponto, né? Agir por impulso,
chamar atenção na frente das outras pessoas, pode cometer o ato de gerar algum tipo de assédio moral, Sim, né, para sim. falar mais alto. E se ele não tiver, de fato, esse olhar sobre si, do autoconhecimento, então o autoconhecimento é fundamental para esse novo síndico, né, ou para o síndico que já está há muito tempo atuando, para entender quais são os seus gaps também, Sim. né? Ele está no olhar do colaborador, mas ele precisa se olhar primeiro, né? Sim. Primeiro ele está bem para ele cuidar do outro. Então, o líder, ele precisa treinar a comunicação, estudar sobre liderança e fazer a gestão das próprias emoções. Eu tava imaginando aqui uma situação, o síndico, eu tô pensando em vocês, tá? Então, call me. Aquele síndico que assumiu aquele condomínio agora, aquele síndico que tá com, assim, bem com vontade de trabalhar, de fazer acontecer, e pegam aquela equipe que tem funcionários de 20 anos, 30 anos, 15 anos. Como é desafiador para esse síndico chegar com implementar novas regras, né, e tentar fazer de uma forma diferente, né, as coisas acontecerem. Qual a dica que você dá para esse síndico que tenta fazer e eu sempre fiz assim e vai ser assim? Sempre olha foi, só. né? É Como é que difícil, faz? é desafiador E o cara tratar. tem mais de 15 anos para demitir, não é assim? Porque às vezes o condomínio não tem grana. Não. Quem tá há 15 anos não é ruim funcionário, tá? Sim, não é, mas pode ser que ele tenha uma do ponto de conduta, vista, assim, quando ele já não tá mais querendo, né? Ele pode existir uma conduta ali de resistência. Sim. Mas eu sempre falo, qualquer resistência, qualquer tipo de dificuldade que você tenha com pessoas, é um comportamento que você deve interpretar qual necessidade essa pessoa está querendo comunicar com esse comportamento. Sim. Tá? Chamar atenção para alguma coisa. É alguma coisa que está chamando visto, atenção. eu quero ser Exatamente. visto, Exatamente. Que então, já tem o apoio dos moradores também, né? Porque ele já viu tanta gente crescer, se formar, né? E aí Isso. já tem ele sabe que ele tem o apoio dos moradores, né? Então chegou alguém novo e o síndico às vezes fica refém. Fica. E aí ele não consegue trazer as boas ideias, implantar mudanças, porque ele encontra resistência nesses mais antigos. Isso. E o despreparo do síndico vai fazer ele até pensar em demitir, né? Mas eu acredito na confiança que pode ser gerada nessa nova gestão, quando ele assume um papel de vamos construir junto? Me fala como você tá nesses 15 anos. Pra demitir com 15 anos, 20 anos, é com a conta gol de garantia, viu? Porque senão não consegue, não. Exatamente. Até porque eles garantem. Fiz uma publi de graça agora. Tá. Então, vamos lá. Porque o objetivo é que você crie conexões, tá? A gente tá falando muito aqui de relações entre pessoas. Sim. Se ele está como síndico, esse porteiro que está há 15 anos já teve vários líderes, né? Já teve vários síndicos como líder. Ele vai olhar e vai dizer, mais um que vem uma gestão aí, vamos ver o que é que vai ser. Ele também não tá nem apostando, né? Ele às vezes não tá nem apostando, ainda mais nos cenários que a gente encontra, tem condomínios que se encontram em lideranças desgastantes, às vezes tem o apoio 100% dos moradores, às vezes não tem, mas tá ali porque foi o único que se candidatou. São várias realidades, né? Sim. Então, esse morador, esse porteiro, vamos dizer que está há 20 anos, ou o zelador, essa equipe antiga, ela vê todas essas mudanças. Ela, às vezes, tem até a resposta de como melhorar essa gestão de pessoas. Mas o problema é quando o síndico entra e ele não abre espaço para escuta, tá? Eu acho que é o primeiro passo mais importante que deveria fazer, é a escuta genuína, sabe? Não para justificar, mas para, de fato, buscar soluções em conjunto. Me conte o que é que você, da sua visão, né? Me conte a sua visão. Sobre a portaria, o que é que você vê? Sobre as entregas, né? Imagine esses conflitos que tem muito de entrega de delivery, Sim, cada um, não, quero que suba. O que é que você acha? E ele, pela experiência dele, por estar no bastidor, imagine que ele tá ali, ele escuta o cara da entrega, ele escuta o morador, ele escuta diversos stakeholders, né, ali perto. E ninguém parou para ouvir ele. Ele tinha a solução, ele queria fazer parte. E mesmo que não fosse, a resposta do que ele dissesse fosse não. Tá tudo bem seu não, mas tem escuta, né? Então, o síndico novo, ele precisa abrir espaço na agenda dele para ver tudo, contas, né? Ele vai ver orçamento, o que é que estava certo, quais são os problemas, manutenção, mas ele tem que parar para pessoas. Colocar na agenda dele pessoas, essas conversas, ter de fato o entendimento qual é o cenário atual sobre as perspectivas desse colaborador, o que é que ele quer para o futuro dentro do condomínio e que ele poderia trazer de melhoria também. Entendi. A troca de síndico costuma gerar insegurança entre os colaboradores. Como conduzir esse processo de forma saudável? Que a gente estava falando aqui agora, né? Mas assim, aí a equipe estava bem apegada ao síndico, né? Anterior, né? E aí, do nada, síndico é terceirizado, não funcionou, é próximo. Exatamente. Né? Como que faz? Olha, eu acredito que, de novo, né, movimente, faça um encontro, junte todos os colaboradores do seu condomínio, faça uma transição, se possível, né?
entre antigo e novo numa reunião para mostrar que está sendo feito de forma transparente, foi votado, que a partir de agora é outra pessoa com Então, outras... tudo é informação, Tudo é dividir com comunicação, eles. Sim, tudo. Eu acredito que nenhuma gestão de sucesso ela é feita isolada. entendi. Entendeu? Eu, de fato, acredito muito na transparência das decisões. É muito chato você ser comunicado amanhã que a partir de agora você não é mais liderado por aquele síndico, você é só liderado pelo outro, e a partir Chato de agora mesmo. ele que, não é comigo mais, né? Sim. É muito chato. E aquele cara que tá ali trabalhando diz, tá, mas eu não fui envolvido, né? Eu não fui Falta comunicado. de respeito, até se sente, né, desrespeitado. Né? Exatamente. Então, é essa sensibilidade que um síndico precisa ter e resolveria muitos problemas. Porque se ele entende que a comunicação pode aproximar ou afastar pessoas, ele vai buscar uma comunicação mais transparente e assertiva para Sim. todas as decisões internas, Sim. inclusive mudanças de liderança também, né? Tá. Aí o síndico tá lá na sua vida que é ligada nos 360, né? Porque não é fácil a vida de síndico com tantas demandas, tantas Uhum. responsabilidades, né? E você ter a obrigação de valorizar o patrimônio do outro, de cuidar, né? Sim, exatamente. E também tem que prestar atenção naquele funcionário que está desmotivado. Como Olha, é que ele consegue, Deise, assim, qual a dica que você daria para esse síndico, né? Tipo, para identificar aquele funcionário antes que venha causar um problema para, às vezes, até toda a equipe, né? Começa a inflamar e vai contaminando. Então, nos primeiros sinais, Quais são esses sinais? olha, falta, atraso recorrente, apresentação de atestados, envolvimento em fofoca, negação de sim. ajuda. Você começa, são pelos comportamentos observáveis, tá? Sim, Não é porque alguém veio me dizer, porque eu acredito que é isso, é pelo que de fato você observou sem julgamento. Observou esse comportamento, já chama para conversa para entender o que está acontecendo. E seja muito sincero, tem situações que o colaborador vai trazer que não dá para mudar, essa é a nossa realidade, a casa é essa, as regras são essas, se a sua insatisfação não vai ser atendida, né, correspondida ou mudada, talvez o seu ciclo deva encerrar. E essa é uma conversa até de maturidade que o líder, como síndico, precisa ter. O encerramento e demissão de colaboradores, né? Que às vezes é postergado, eu não vou demitir, eu tenho apego, tá há tantos anos aqui, mas ele vem trazendo comportamentos que não são adequados, mas vai que passe, né? E ele vai deixando a decisão que deveria ser o fim do ciclo para depois, o que pode ser ruim, porque até problemas legais, né, jurídicos, trabalhistas, você pode ter com aquele colaborador que está desgastado, né? sim. Então, é importante que você não feche os olhos para qualquer sinal de desmotivação e desengajamento do colaborador. Esse vídeo tem oferecimento da Live Tecnologia, revolução em portaria remota para o seu condomínio. Tá, e a gente também é aquela situação de conflito, né? Não só conflito entre Muitos. na equipe, mas conflito do colaborador com o morador, que isso Isso. acontece muito, né, também. É. Fui pegar o lixo e falou assim, e começa aquela coisa. Onde e quando, em que momento o síndico tem que... É muita coisa, né? Olha só, aí eu vejo uma via de mão dupla. Ele vai ter que atuar com o colaborador e com o morador. A gente vê muitas notícias na internet de morador que atira, né, em porteiro. E hoje tá muito em alta, que todo mundo briga. com pavio muito curto. Muito curto. E como o colaborador é um prestador de serviço, o condômino se sente, né, no poder de mandar e conduzir a equipe, mas esse poder ele não tem, né? Ele precisa pontuar o síndico para que o síndico tome as medidas cabíveis, né, de mudança de postura daquele colaborador, não se envolver, de fato. E acredito muito no poder do treinamento para preparar essa equipe a lidar com esses conflitos, né? Com esses perfis de moradores, de prestadores, de fornecedores, de todo o público que ele tem alcance, né? Porque, imagine, a gente está lidando, é diferente do ambiente organizacional, a gente está falando das casas, né? A gente está falando de um ambiente íntimo, né? Condomínio é um ambiente íntimo, de pessoas que estão ali para ter o seu descanso, para estar com a sua família. Às vezes ele vai se sentir incomodado de um som alto, ele já vai cobrar do vigia, né? Do Ronda, né? Para ir atuar lá na outra unidade. Né? E como é que ele vai, se o Ronda não tiver preparo, como é que ele vai chegar e vai falar? Porque se ele for grosseiro também, ele já vai gerar outro conflito. Exatamente, você não sabe como é que aquele rondista também chegou de casa. Exatamente. Como é que ele chegou para trabalhar, né? Então tem isso, hoje a gente tem que ter cuidado com tudo. Exatamente. O que o síndico tem que fazer é blindar o time. Como é que blinda? Dando treinamento. Tá? Não tem jeito. Não tem que jeito. investir na Tem equipe. que investir em desenvolvimento. Dentro da agenda ali das 44 horas, ou as escalas de 12 por 36, que seja, ele tem que ter tempo de treinamento de qualidade.
para desenvolver, né? Inclusive, a gente teve recente uma gestora de condomínio que nos pediu para que a gente fizesse turmas, né, de desenvolvimento de porteiros, zeladores. Legal. E foi bem interessante que a gente uniu todos os condomínios, a gente trouxe os casos do dia a dia, falou justamente sobre essas posturas, sobre comunicação, sobre como lidar com esses conflitos. E é algo novo, né? Porque se você pensar quantos param para serem treinados. Às vezes um porteiro, um zelador, um rondista, ele já vem com o curso pronto de casa, né? Sim. Ele vai buscar se profissionalizar, mas na manutenção desses colaboradores, o síndico precisa prever tempos de treinamento também. Inteligência emocional é uma competência indispensável para quem administra condomínios. Sim, é indispensável. E esse tema que a gente traz aqui com muita verdade das competências que ele precisa desenvolver. Porque imagina ele ter que lidar com os conflitos, bate na porta dele o morador, bate na porta dele. Quando ele é síndico morador, então, meu Aí, amigo... infelizmente, a gente sabe que essa maturidade emocional, ela precisa existir, Sim. porque vai ter gente que vai virar a cara, né? Na convivência, imagina, você conviver num ambiente da sua intimidade, tendo gente que não fala com você por causa do posto que você assume, né, como síndico. E, de fato, se ele não tiver essa gestão das emoções, inteligência emocional, ele pode se sentir ao longo do período da jornada dele de síndico, desgastado, estressado, ansioso, burnout. A gente tem muitos casos de síndicos, né, que tiveram algum adoecimento mental por causa da falta de suporte que eles não tiveram, rotina né? muito árdua, né? Se você não tiver alguém para... Tá, eu falo com quem? Qual é a minha vez, né? Exatamente. Qual é o meu momento o telefone dele toca o isso tempo aí. todo, a vida dele é o condomínio, porque o condomínio ele funciona o quê? 24 horas Isso por aí. dia. O síndico, dependendo do canal que ele deixa ali aberto ou não, as pessoas vão procurar também as 24 horas por dia, porque ele é vivo, um condomínio é vivo, né? Imagina, ele vai tratar colaborador, ele vai tratar com as demandas de morador, ele vai tratar com os conflitos dessas duas, né, desses dois mundos, além das regras, de tudo que ele tem, das licenças, das verificações, do checklist, da manutenção, de toda uma vida que ele tem que cuidar dentro do condomínio. Isso realmente, por isso que eu sempre falo, nunca faça nada sem ter alinhamento com o seu propósito, sabe? Tem gente que nasceu para ser síndico, Sim. e você vê, né, de fato, mas tem gente que tá ali, e eu me pergunto por quê, né, tá ali. E é desafiador, porque no final a conta não vai ser a felicidade, a conta vai ser o desgaste emocional próprio da família com que ele mora, né? Se ele mora no condomínio ou até fora da vida, se ele faz aquilo ali como uma fonte de renda, né, profissional, e o desgaste ele vai levando junto a sua saúde, né? Ele vai Sim. levando junto a sua saúde. Como a gente pode, você já me falou que o investimento que o curso, né, o treinamento é um investimento, né? Já ficou claro que a gente precisa, Sim, né, sim. investir. Também já ficou claro que você tem mais uma competência a mais, tá, Cindy? Você precisa ter inteligência emocional para sua equipe. Então é mais uma. Mais uma, viu? Então, Mais uma. vamos anotando aí. É. E como que o síndico, como que a gente consegue, assim, convencer os condôminos de que é um investimento? Olha, eu acredito que o condômino vai entender que é um investimento a partir do momento que ele vê que reduz rotatividade, turnover, apresentação de indicadores de custo com falta de retenção de pessoas, é um ponto extremamente sensível que deve ser apresentado. Eu não sei se é comum, mas nas pautas da ata do condomínio deve ter lá quantas admissões, quantas demissões, qual foi o custo que foi gerado sobre isso, né? Causas trabalhistas também devem ser apresentadas e o custo que pode gerar esse passivo para o condomínio. Então tem que fazer um estudo mesmo. Tem que trazer indicadores de pessoas, né? Trazer indicadores de pessoas para mostrar, olha, depois que... Eu tô aprendendo um monte de coisa, agora indicadores de pessoas. Indicadores de pessoas. Craque. No próximo programa você vai ver um monte de coisa diferente. Exatamente. E nas atas dos condomínios, naquelas assembleias, tem que trazer indicadores de pessoas também. Às vezes ele é ignorado, mas é mostrar, olha, colaborador tal, ele foi conversado, esse mês isso foram... não tem, a gente não vê isso. Quantas advertências foram dadas no mês, quantos colaboradores atrasaram no mês, que é o absenteísmo, quantos colaboradores tiveram também dados de afastamento. Atestado. Exatamente. Olha quantos números eu posso mostrar para os condôminos para provar a eles que é importante treinar. Sim. Que é importante, inclusive, fazer um processo seletivo assertivo, tomar decisões sobre aumento de bonificações, se for necessário, mudanças nas escalas, envolver, eu acredito, na transparência dos dados, tá? Pessoas dentro de organizações que lidam, eu sempre trago isso nas organizações do CNPJ, é dado. Dentro do condomínio, apesar de ser pessoas também que lidam com outras pessoas moradoras, também é dados.
tá? E esses dados é que justificam os investimentos que devem ser nas mudanças ali do seu time, né? Tá. Como criar uma cultura organizacional positiva dentro de um condomínio? A gente tá Olha, dando várias dicas. Vai anotando aí e vai exatamente. compartilhando, porque tá bem legal. Então, cultura, né? Eu amo falar sobre cultura, porque cultura é, de fato, o conjunto de valores e regras que estão nesse universo do Tá. condomínio, tá? Um síndico, ele vai trazer ali os seus próprios valores. Pode acontecer. Não, para mim, valor ética, justiça, é importante transparência, é um valor importante para mim, vamos dizer, não sei, ser cristão, não sei. Sim. Ele vai trazer ali. Sim. Agora, ele precisa trazer isso para os condôminos, né? Para sentar e dizer, pessoal, vamos pensar aqui quais são os valores fundamentais que a gente não pode abrir mão. Para trazer aqui para as nossas equipes, para as nossas condutas. Vai ser Né? desafiador. Olha vai só ser que lindo. trabalho incrível. É a gestão Mas já de pensou, negócio. cada um, uns 300 moradores, cada um, não, pra mim tem que ter assim. Aí ser um vai desafiador. colocar a diversidade, o outro já vai colocar a inovação, aí você vai trazer os essenciais. Não, disso tudo aqui, o que mais trouxeram aqui, imagina fazer isso no Forms mesmo, minha gente. Eu amo esse mundo de pessoas, né? Trazendo um Forms. Eu só queria só assistir. Coloca lá 40 valores, Sim. joga esse formulário e vê dos 40 quais foram os mais votados, escolhe 3 essenciais, pronto, mais nada que isso. E a cultura vai ser isso, então pronto, a gente entendeu que dos formulários que foram soltados aqui, a gente teve 3 valores essenciais, esse daqui eles devem fazer parte da nossa cultura. Exemplo, ética, sustentabilidade e justiça. Estou trazendo 3 exemplos aqui. Então, pronto, a partir desse ponto, eu vou disseminar todos os dias ética, responsabilidade social e justiça. Como? Falando quais são as práticas e comportamentos observáveis do nossa equipe de colaboradores que devem ser realizados. E fugindo disso, ele deve ser advertido. Isso é cultura. Mas é uma cultura que se vive todos, por isso que eu digo, é todo dia. Sim. É todo dia, porque se está lá na regra, não pode uso de celular, não pode uso de celular. Se eu passo e vejo, eu tenho que advertir rapidamente, tá? Porque aí eu estou reforçando a cultura. E entender que cultura, ela não pode ser uma coisa flexibilizada. Ela é parte de valores e políticas inegociáveis. Se for mudar, porque eu acredito muito que, enquanto síndico, ele tem o poder de decidir muita coisa, mas toda mudança deve ser comunicada aos condôminos, para que você encontre Perfeito. um alinhamento, né? E nesse alinhamento, você trazer isso para os colaboradores. Gestão, né? Ou com a gestão Sim. que representa, né? Sim. Mas também comunicar aos Sim, moradores eu acho o tempo interessante, todo, né? Envolver, né? Envolver, tem pontos de partida que trazem Sim. também o apoio, né? Sim. Eu acredito muito também no síndico que envolve as decisões, ou pelo menos transparece as decisões para que as pessoas se sintam também responsáveis, porque eu acredito, eu estava, por exemplo, eu moro em condomínio com mais de 1.000 moradores, e eu passo várias vezes e vejo um colaborador do meu condomínio no celular, falando de vídeo. Outro morador passaria, mas eu me senti na obrigação de ir lá na administração e falar, olha, o colaborador está no celular, está no momento de trabalho, tem que notificar, né? Às vezes ele não consegue estar em todo lugar, mas eu como moradora, eu me sinto no dever de colaborar na gestão dessas pessoas também, ao Sim. síndico, né? Sim. Eu acho válido, sim. Quais tendências em gestão de pessoas você acredita que chegaram cada vez mais aos condomínios nos próximos anos? A cultura de feedback, né? Cultura de feedback é importantíssimo, é sobre gestão de pessoas, é ter conversas transparentes para apontar quais são os gaps, mas também para apontar quais são os pontos positivos, né? Infelizmente, a gente sabe que por um síndico não ser preparado, ele só chama o colaborador do seu condomínio para pontuar os erros, né? Sim. Para dizer qual a conduta não está correta, o que deveria estar sendo feito, mas é a historinha de casa, né, dos pais da Sim. gente. Eu faço 99%, se eu errar 1%, isso aí. eu já não valo de nada, né? Sim. Já me generalizou ali como todo ruim. Isso é negativo, a gente fala de uma cultura negativa, tá? Quando a gente só para pontuar um comportamento que diverge, mas enquanto ele acerta, ninguém parou para parabenizar, né? Sim. E uma das tendências que a gente tem falado muito para reter pessoas e diminuir essa rotatividade é uma cultura de feedback transparente, é reforços positivos, é comemorar as conquistas ou os bons comportamentos, porque ela torna-se espelhos para os outros também, né? Então, cultura de feedback é uma das práticas, você também aplicar
conceitos, né, da NR1, né, que a gente traz aí, é importantíssimo falar que não é mais uma tendência, é uma obrigação, apesar Sim. de que não O está jogo sendo... mudou, não tem jeito, tem que não aprender, tem que exatamente, colocar, pós-pandemia a gente e tem vai um ser cenário de saúde E é muito mental. sério. É muito sério, né? E trazer essa NR1 viva na organização, no condomínio, para que os síndicos primeiro entendam o que é que a norma regulamentadora diz. Cuidado também para não estar pegando só na internet os Sim. conceitos, procure um jurídico trabalhista, procure uma Um consultoria. profissional, né? Que Exatamente. possa E dar até uma uma segurança assessoria, do trabalho sim. também, para que você cuide desse cenário que agora não, mas daqui a pouco vai estar sendo notificada, né? Então, independente se você é condomínio que você terceiriza ou que você tem gestão própria, ele está presente no seu condomínio. Então, qualquer desvio que tenha ali diagnosticado de afastamento, a sua operação também vai ser notificada, né? Se a Deise hoje pudesse olhar ali para aquela câmara e dar 3 conselhos para aquele síndico virar uma excelente gestor de pessoas, quais seriam os 3 conselhos que você daria? Esse vídeo tem oferecimento da Gênios Engenharia, responsabilidade técnica e foco para a valorização do seu condomínio. Olha, tenha amor por pessoas, tá? Não dá para ser síndico se você primeiro pular essa regra, porque você lida com pessoas e uma boa gestão de condomínio, ela não finaliza quando você entrega as contas no final do mês em uma assembleia. Ela finaliza quando ela tem colaboradores que entregam o resultado que você espera, né? De moradores satisfeitos com a operação que funciona. Então, o amor por pessoa vem primeiro. Segundo, se especialize, estude. Não custa caro entrar na internet, fazer uma pesquisa, ouvir podcast, assistir o nosso canal também e entender que sem a profissionalização, sem o treinamento, você não consegue entregar o seu melhor, apesar de querer, tá? E terceiro, abra espaço para escuta, né, transparente do seu time, traga conversas de 1 a 1, feedback, comemore, crie práticas de envolvimento e engajamento, porque não tá fácil contratar, tá? Não tá fácil atrair talentos, é melhor trabalhar com a prata da casa, valorizar e torná-los o melhor ativo do seu condomínio. É isso aí, depois dessa aí, pelo amor de Deus, né? Vamos. Você acha Exatamente. válido, Deise, assim, a gente nos pergunta chegando no final, mas assim, você me falou essas coisas aqui, agora me veio na cabeça, você acha válido o síndico fazer aqueles tipos de pesquisa para ver como é que tá a satisfação Sim. dos trabalhadores? Você acha que é legal ou não é legal? Olhe, mas com cuidado, tá? Tá. Se você, como síndico, quer fazer uma pesquisa de clima, por O nome exemplo, é pesquisa de clima. pesquisa de Mas clima, aprendi ou também agora. até pesquisa de clima, que a gente chama. É para a gente sentir o Sim, clima, claro. né? É o clima de fato. Seja por meio de formulário, seja de forma de 1 a 1, mas informe aos colaboradores o que é que você vai fazer com o resultado dessa pesquisa, tá? Porque senão você pode desengajar e ele desacreditar da ferramenta. Tá. Se você, síndico, vai apresentar essa modalidade de escuta, seja por formulário ou por escuta individual, você deve trazer os resultados depois. Em uma reunião, você deve juntar todo mundo, mesmo que o índice tenha sido de insatisfação, porque tem gente... Mesmo assim, é Mesmo interessante. assim, tem que mostrar, pessoal, estamos com esse cenário aqui, menos se for aplicado o NPS, né, que é o Net Promoter Score, Sim. né, que a gente tem de 0 a 10 ali. Se o índice for de mais detratores do que positivadores da marca, é interessante que você mostre, independente do resultado, mostre. A transparência faz com que a pessoa se sinta na responsabilidade de mudar. Tá. Mas não aplique se você não tiver tempo ainda. Tem que ter sabedoria. O síndico, né, diante de tantas agendas, né, demandadas, ele precisa apresentar um diagnóstico, né, colher essas respostas, ter cuidado também como ele divulga isso. Sim. Nessa pesquisa de clima, e depois trazer a devolutiva para todos, mostrando quais os pontos poderiam ser mudados, quais os pontos não são negociáveis, infelizmente não serão mudados, e quais os que vão estar em análise e serão trabalhados em outro momento. Essa transparência é fundamental e também engaja, né? Eles se sentem parte da decisão e tem transparência pelas respostas que foram dadas. De fato, se você quer mais respostas de qualidade, torne esse formulário sigiloso, né? Sem identificação, para que as pessoas se sintam à vontade de falar sem medo de retaliação. Sim, né? sim. É isso. Esse programa eu achei que foi muito, muito, muito rico, porque a gente consegue lidar tanto com o segmento condominial, como também para os empresários, né, que têm uma equipe, né, na empresa. Exatamente. Então,
Eu aprendi muito com esse Obrigada. programa. Te agradeço por estar aqui comigo hoje. A gente está gravando os últimos programas todo no sábado. A gente já vai virar isso aí, já vai virar de dia certo de legal, agenda. muito bom. Mas você venha quando você quiser, tiver um assunto legal, eu sempre convido, né, os participantes que vêm, os convidados que vêm, que realmente tem um conteúdo legal que pode agregar, né? Uhum. E eu não conhecia muito, não dominava, né, o assunto, e comecei a estudar um pouquinho e vi, falei, poxa, o que é um mundo? Isso, Né? Isso aqui é muito É um importante. mundo, De viu? repente começa daqui. Né? Foi a minha visão quando eu comecei a estudar e dei uma olhada e falei, pô, eu acho que o erro é não começar daqui, né? Porque é a base. É a base Né? de Eu acho que a pessoas, base de né? qualquer empresa, a base de qualquer condomínio, tudo vai ser na equipe operacional, quem tá ali, né? E o síndico, às vezes, não encontra, né, esse conhecimento na internet, né? Sobre essa liderança de pessoas, né? não Tão tem. facilmente. Você trazer esse tema aqui é Não importante tem. para que eles tenham a sensibilidade, que a Sim. partir de agora eles possam se desenvolver, porque aí a sua gestão fica mais fácil, É né? verdade. Ele vai ter mais suporte, vai Tantas ter mais demandas que o parceria. síndico tem, então, para isso, se é minha equipe, se ele tiver a visão de que, calma, se minha equipe estiver bem, Isso. funcionando, eu tenho mais tranquilidade de focar nos problemas, nos Exatamente, outros problemas, né? exatamente. Você traz solucionadores, né? Isso aí. Porque todo mundo vai trabalhar em prol da sua operação no condomínio, né? Isso Então, o aí. síndico, com essa consciência que a partir de agora busque conhecimento cada vez mais, quem sabe a gente traz aqui só para gestão de pessoas para o Legal, síndico, legal. né? A gente pode trazer mais conhecimento, Legal. mas aplique, de fato, pelo menos alguma coisa que a gente trouxe aqui, né? Se for a primeira coisa, eu vou aplicar a Envia o partir seu de agora. feedback. Traz Aprendi, ó. o feedback. Feedback. Traz o seu feedback. Aprendi agora, é importante o seu feedback, porque agora vai ser tendência nos próximos anos. Traz pra gente qual a sua maior dificuldade na gestão de pessoas, que a gente faz um programa Isso aí. só sobre isso. Legal, então a gente vai botar aqui o @ da Daisy, vocês vão, se tiver interesse em saber, né, traz o feedback da sua equipe e a Daisy já vai dar um toque pra você. Isso aí, Papo Reto com Lorena, tá vendo aí? Muito bem. Mas Daisy, obrigada, Muito Muito obrigada viu? pelo programa, muito obrigada pelo aprendizado, tá? E a gente tá de portas abertas pra vocês aí, a sua empresa, o nome é? Conselhos do RH. Isso aí, Conselhos do RH. Vocês, síndicos, que ficaram até o final, muito obrigado pela audiência. Mais um Papo Reto com Lorena. Lembrando que toda segunda-feira, um vídeo novo no canal, às 11 horas. E não é 11 horas, e é 12 horas. Muito. Conde TV. Informação de qualidade e credibilidade é aqui.